Amém. Glória a Deus. Amém. Eu queria estar passando ao ministério da palavra nesse momento. E eu queria trazer a palavra aos nossos corações. A palavra que fala a respeito de amor, né? A Bíblia vai falar que Deus é amor. A Bíblia não fala que Deus tem ou possui. Então não é algo que Ele perde ou ganha. A Bíblia fala que a essência de Deus é amor. E a gente fala aqui quase todo domingo, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira, né? Tamanho é esse amor. O tamanho e a imensidão do amor de Deus. O tamanho e a plenitude do amor de Deus. E se nós formos ver no original grego, existem várias palavras para falar a respeito de amor, né? Fala a respeito do amor fraternal, aquele que nós temos pelo irmão, o amor que nós temos por uma esposa. Mas fala que o amor de Deus não é simplesmente esse amor que muitas vezes eu e você expomos. A Bíblia fala que o amor de Deus é um amor ágape. O que é o amor ágape? É o amor sacrificial. É o amor que se doa. É o amor que se entrega em prol do outro. É o amor que ama sem esperar nada em troca. É o amor que se dedica e mesmo se não tiver uma contrapartida daquele amor, mesmo assim, Ele nos ama. E diversas formas nós vamos vendo ao longo da Bíblia como o grande amor de Deus nos alcança. Então, depois que nós conhecemos esse amor, porque Ele já nos amava, independente de onde nós já caminhamos, independente de onde nós já estivemos, independente daquilo que nós já fazemos, Ele nos amava. Não amava muitas vezes as nossas atitudes, mas da mesma forma, isso não influenciava o tamanho do amor de Deus, porque o amor sacrificial, ele não altera conforme uma resposta. O amor ágape não é um amor que, se a pessoa me ama também, então eu vou amar mais. O amor ágape não é um amor que espera uma contrapartida de uma outra parte. O amor que Deus tem por mim e você é um amor de uma tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um amor que diz assim: eu pago a conta. Nós tínhamos uma dívida, um débito com Deus que nós nunca poderíamos pagar. Então o amor sacrificial de Deus disse assim: deixa que eu pague a conta. Deixa que eu subo na cruz, eu morro por você e deixa que eu pago essa conta. Porque, irmãos, uma coisa que nós temos que entender, e hoje nós vamos falar sobre isso na ceia, que ninguém matou Jesus. Antes mesmo de os soldados chegarem, ele avisou o seu discípulo: eis que está chegando aquele. Ele já sabia o que ia acontecer, ele poderia ter fugido, mas a Bíblia diz que ninguém matou ele. Ele a si mesmo se entregou. Ele a si mesmo deu em prol de mim e de você. O amor dele foi de uma tanta magnitude, de uma tal proporção, que ele mesmo disse: eu pago a conta. Sabe o teu pecado? Ele disse: eu pago o teu pecado. Sabes a tua iniquidade, o teu defeito? Ele disse assim: eu subo lá, eu derramo o meu sangue e eu pago a conta. É só nós acessarmos esse lugar através do arrependimento. A Bíblia vai falar que daí não há mais nada que possa nos separar do amor que está em Cristo Jesus. A Bíblia diz que não tem altura ou profundidade, não tem largura. A Bíblia também vai falar, o profeta dizendo: eu desço até o mais fundo do mar, lá Ele está. Eu subo até a mais alta montanha, lá Ele está também. Porque nada pode separar do amor que está em Cristo Jesus. Somente nós mesmos. Mais ninguém. Não existe guerra, luta, anjos ou demônios que podem nos separar
do amor de Deus. Somente eu e você e as nossas decisões a partir disso. E nessa noite eu queria falar um pouco desse amor. E não só desse amor, mas o quando esse amor, a Bíblia fala que Jesus disse, eu vou enviar um Consolador, então o Pai e Ele vai morar dentro de vocês. Então nós temos o Espírito Santo dentro de nós, amém? E o que esse Espírito Santo dentro de nós gera? Se Deus é amor e Ele habita dentro de mim e você, o que Ele tem que gerar dentro de mim e você? Não pode ser nada mais do que amor também. Se Deus é amor, Ele habita dentro de mim, o que eu tenho que explanar, o que eu tenho que exalar também, da mesma forma? Amor. A Bíblia vai falar em 1 Coríntios 13, é um texto muito conhecido, e é o capítulo que fala a respeito do amor, mas ele começa o capítulo mais ou menos dizendo assim, eu poderia profetizar, mas as profecias passarão. Ele disse, eu poderia ter uma fé tão grande, que dizer a uma montanha, sai daqui e vai para lá, mas se eu não tiver o amor, de nada me adiantaria. O que a Bíblia está dizendo? Eu posso fazer grandes feitos em nome do Senhor, mas se esse amor não habitar em mim e de você, tudo vai passar, mas o amor vai permanecer. É isso que mais ou menos diz no capítulo de 1 Coríntios 13. Que ele vai falar, eu posso fazer várias coisas, mas sem o amor nada me adiantaria. Eu seria o quê? Como um sino que retine. O que ele está dizendo com isso? Um sino é algo que emite som, mas está oco por dentro. Irmãos, eu acredito que esse é o Evangelho de Cristo Jesus. É um Evangelho que ama, como Ele nos amou. E o amor dele, irmãos, eu quero que você tenha um entendimento disso, não é um amor nosso. Porque o amor nosso por natureza, o que ele é? É um amor e tem correspondência. Eu tenho um amigo, eu tenho um irmão, e se ele corresponder a esse amor, eu amo. Se não, eu não amo. Esse é o amor humano, certo? É um amor que eu consigo ir até um certo patamar. É o amor que eu consigo perdoar aqueles que estão próximos, é um amor que eu consigo fazer algo, mas quando passa daquele meu limite carnal, eu não consigo, porque é um amor carnal. Mas quando Deus começa a habitar dentro de nós, Ele expande as fronteiras desse amor. Aí é onde que a gente vê Jesus passar por tudo que passou e amar. Jesus ser rejeitado, pelos seus próprios discípulos, ele não está na pior horário no momento da vida dele, e ele simplesmente amar. Porque se nós formos olhar com esse nosso olhar humano, alguém aqui faria? Não, irmão, ninguém conseguiria. Mas é porque ele tinha um amor ágape, um amor pleno, um amor de tal maneira. E eu queria estar lendo um versículo com vocês e exemplificar que o amor de Deus não é um amor de só palavras. Muitas vezes nós amamos de palavra, de abraço, e dizer eu te amo, né? E dizer estou junto, sou teu amigo. Mas o amor de Deus não é só, isso é uma demonstração de amor. Esse não é a essência do amor. Eu já vi pessoas fazerem isso, andarem 10 metros e falar mal da pessoa que tem acabado de dizer que ama. Então, não quer significativamente dizer. E também eu já vi pessoas que nunca vejo abraçando ninguém, e que sempre que precisa ajudar alguém, pastor, estou aí. Essa pessoa não demonstra, mas ela tem um amor imenso. Então não é aquilo que nós apresentamos, é aquilo que nós vivemos. Esse é o amor de Deus. Amém? Eu queria fazer primeiramente essa conotação entre a diferença do nosso amor humano, que é um amor que nós demonstramos, e como é o amor de Deus. E eu queria estar lendo com você João, capítulo de número 14, a partir do versículo número 20.
João 14, a partir do versículo número 20 até o 26. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não os Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai o enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que tenho dito. Amém? Fechando parênteses, eu quero que você guarde esse capítulo, esse versículo número 26, que nós vamos estar usando mais um pouco à frente da pregação. Amém? Então a Bíblia vai falar, no começo desse trecho, que vai falar o quê? Aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. O que Jesus está falando em outras palavras? Aquele que me ama não é aquele que diz, Senhor, eu te amo. Aquele que me ama não é aquele que vem, expressa ou bota uma frase no Instagram bíblica e diz, eu amo Jesus. Não, ele fala assim, aquele que me ama é aquele que segue os meus conselhos. É isso que Jesus vem falar nessa passagem, é aquele que ouve a minha voz. A Bíblia diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e a reconhecem. É aquele que tem um ouvido sensível a escutar a voz do Senhor e seguir aquilo que Ele tem proposto para mim e para você. Porque o amor de Deus não é um amor só de palavra, não é um amor só de externar, mas é um amor de viver. É um amor de entrar, é um amor que toma conta da tua vida. É um amor por Ele tão grande, que a Bíblia diz que nós temos que amar Ele acima de todas as coisas. E a partir do momento que nós vivemos isso, irmão, é um amor que constrange. É um amor inexplicável. É um amor que a gente tem que viver. Tem coisas que não dá para explicar, e eu poderia achar as melhores palavras, mas não. Nós temos que viver no dia a dia. Esse é o amor de Deus. E o nosso amor, como seres humanos, em respeito a Deus, tem que ser isso. Porque biblicamente falando, o amor de Deus é a respeito de o quanto eu honro uma aliança. O que ele está falando ali? Você pode dizer que me ama, mas se você não honra esse relacionamento que tem entre nós, é simplesmente um amor de palavras. Amém? Eu vou dar um exemplo para você. Chega uma segunda-feira, um dia ruim, chega em casa, a mulher reclama, você acaba discutindo, alterando a voz, e você sai de casa. O que faz você voltar para dentro de casa? Talvez seja um amor de carinho, um amor de palavras. Não. Por que você volta para casa? Porque você tem uma aliança para honrar. Você tem um compromisso para honrar. Amém? Não é apenas o sentimental, porque o sentimental passa, irmão. Né? Tem dia que eu estou o cara mais empolgado com Jesus. Tem dia que o cara está tocha, fogo e labareda. Né? Tem dia que a gente está no manto do Espírito Santo. Mas tem dia que o meu sentimento não é esse. Tem dia que a vontade humana, interior, é desistir de tudo. Não é? É só eu ou lá na tua casa também bate isso? É só lá em casa, será? Não, lá também bate isso, né? Mas se fosse só o sentimento, se a gente fosse amar através do sentimento, no dia mau a gente desistiria. Mas o que é o amor? É honrar uma aliança. É no dia mau. E Senhor, eu nem estou tão alegre assim, tão contente. Mas eu te amo.
E por causa disso eu vou exalar esse amor. Isso é o amor, biblicamente falando. O quanto eu estou disposto a honrar uma aliança. O quanto eu estou disposto a sofrer por esse amor. O quanto eu estou disposto a me entregar a esse amor. Porque a gente tem um amor, às vezes, entregue de reserva, né, irmão? Né? A gente molha o pezinho, bota a pontinha do pé. Eu vou confiar um pouquinho em Jesus, né? Aí bota só a pontinha do pé. Daí, com pouco a gente já começa, opa, já bota o pé todo. Irmão, o amor de Deus é aquele que tu pula de cabeça. Porque é um amor que gera confiança no nosso coração. Eu não sei o dia de amanhã, eu não sei o que vai acontecer, não sei se está bom ou se está ruim, mas eu confio. Porque eu estou na mão dele. Esse é um amor que confia, é um amor que se prostra, é um amor que permanece. Porque o amor verdadeiro, ele não perece. Um dia amo, um dia não amo, um dia... Não, o amor verdadeiro, ele mantém. É um amor contínuo, constante e permanente. Esse é o amor de Deus por nós, e esse deve ser o nosso amor por Ele, amém? E eu queria falar um pouco disso a respeito desse amor. Irmãos, a gente vai estudar, Jesus fala que quem ama guarda os mandamentos, amém? Você já parou para pensar ou analisar os mandamentos do Senhor? O que ele fala? Quando alguém me dá um tapa, eu tenho que dar outra face. Quando alguém me pede para caminhar 1 milha, eu tenho que caminhar 2. Quando alguém me pede a túnica, eu também tenho que dar a capa. O que é o mandamento do Senhor? É o lavar o pé de Judas. O que é o amor do Senhor? É bem dizer aqueles que me maldizem. É amar aqueles que me perseguem. É falar bem daquelas pessoas que não gostam de mim. Vamos no mínimo dizer, uns mandamentos um pouco elevados, né? Uma régua um pouco elevada. Concorda comigo? Que não é uma coisa tão fácil de se cumprir, né? Alguém vem, né? Não literalmente, mas alguém vem e tu dá outra face. Não sei vocês, né, irmão? Mas vamos dizer que é um mandamento no mínimo um pouco difícil de seguir, né? Carnalmente falando. Com o nosso amor próprio, dificilmente. E eu digo que quanto mais a gente conhece da Bíblia, é como se fosse um funil. Primeiro, quando eu cheguei a Cristo, a primeira coisa que Ele mudou foi algo externo, algo simples. Depois, aprendendo e convivendo com Ele, Ele mudou algumas atitudes minhas, alguns palavreados que eu falava. Com o tempo Ele foi tirando os meus vícios, mas Ele vai aprofundando, é como se fosse um funil. Quanto mais eu conheço, mais profundo no meu coração Ele vai. Aí um momento já não era mais sobre algo externo. A partir do momento que a gente vai aprofundando nele, começa a ser interno. Já não tem mais a ver com aquilo, né, simplesmente com o que eu faço, mas é aquilo que eu penso. É aquilo que eu sinto, é aquilo que eu desejo, que muitas vezes ninguém vê. E esse é o amor de Deus que vai afunilando. Mas, olhando nessa perspectiva humana, dificilmente a gente conseguiria. Dificilmente a gente conseguiria alcançar esse objetivo simplesmente com a minha força de vontade, com o meu intelecto, com meus versículos decorados ou com aquilo que a gente sabe fazer. Dificilmente a gente alcançaria o nível dessa régua. E aí que está o segredo de tudo. No versículo 26, se ele puder abrir novamente, João 14, 26, a partir daquele final, daquilo que nós tudo lemos, ele fala assim: contudo, essa tradução fala diferente, mas contudo, enviarei o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome,
esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho vos dito. Então, eu chego no nível do Evangelho, um nível de amor, um nível de perdão que eu simplesmente, com o meu intelecto, com a minha carnalidade, com minha força de vontade, eu não consigo alcançar. Mas o que ele vai falar no 26? Contudo, eu estou enviando o meu Espírito Santo. Ele está dizendo assim, aonde tu não alcança, eu vou enviar um Espírito Santo para te ajudar. E não só o Espírito Santo. A Bíblia fala em Hebreus 4,16, que eu e você podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça, a fim de receber graça e misericórdia no tempo oportuno. Irmãos, deixa eu abrir um pequeno parênteses aqui. Duas coisas muito semelhantes, mas muito diferentes. Graça e misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é Deus não dar aquilo que eu merecia. Por exemplo, condenação. O preço pelos meus pecados. Isso é misericórdia de Deus. Ele perdoou meus pecados. Eu merecia ser condenado, mas Ele teve o quê? Misericórdia. E não me condenou. Eu merecia pagar o preço pelas coisas erradas que eu fiz, mas Ele teve misericórdia. E muitas vezes eu e você confundimos a misericórdia e a graça como algo igual, e não. Graça é semelhante, mas totalmente ao contrário. Graça é eu receber o que eu não mereço. Por exemplo, salvação. Eu nunca mereceria a salvação. É o favor imerecido. Eu jamais com as minhas próprias mãos, ou talvez com a nossa santidade humana, o quanto eu pudesse me dedicar e esforçar, eu poderia comprar isso. O que a Bíblia fala? Que é pela graça, e não por obras, para que ninguém se glorie. Então, essa salvação é pela graça. Eu não merecia, mas Deus deu. Favor imerecido. Então, resumindo, misericórdia. Eu não receber aquilo que eu mereço. E graça é eu receber o que eu não mereço. Então, nós vamos ver, diante do contexto da Bíblia, alguns versículos que falam sobre graça. Um bastante conhecido é sobre o versículo de Paulo. Paulo vai dizer que teve visões maravilhosas, grandiosas, foi arrebatado até o terceiro céu, não sabe ele se em carne ou espírito. Só que ele fala assim, contudo, Deus colocou um espinho sobre a minha carne. Um mensageiro de Satanás a me esbofetear, e eu orei por ele 3 vezes para que ele retirasse. Mas o que a Bíblia diz? Deus respondeu para ele, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Contudo, não me gloriarei eu nas minhas grandezas, mas sim nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus seja manifesto. E a gente lê muitas vezes esse versículo, e a gente entende assim que, como se a Bíblia estivesse dando uma oportunidade, continue fraco, né? A gente lê assim, não, tá certo, eu posso continuar a ser fraco. Mas o que esse versículo está dizendo especificamente? Quando a gente entende que graça é um favor imerecido. Não, ele está falando assim, tu orasse 3 vezes, tu reconhecesse a tua fraqueza, agora minha graça começa a operar, agora o favor imerecido começa a operar, porque o meu poder, está falando de um poder de ser aperfeiçoado na sua fraqueza, é quando eu reconheço que eu não consigo, é quando eu reconheço que eu não consigo, e diz, Senhor, derrama da sua graça, Senhor, derrama da sua graça e aumenta o meu amor, aumenta o meu perdão. Isso é a graça capacitadora. Outro exemplo que eu vou dar, muitas vezes a gente fala do tempo da lei e o tempo da graça, né? O que a gente remete a isso? Que o tempo da lei era o Velho Testamento, onde Deus era mau, e o tempo da graça é onde que pode ser de qualquer maneira. Não, se fosse assim, seria o tempo da misericórdia. Não, o tempo da graça é dizendo assim, a régua é alta, mas eu tenho uma graça que te faz alcançar essa régua. Então, por causa disso que o tempo da graça é o tempo que a gente pode acessar isso no Senhor. Alguém está me entendendo aqui essa noite? Amém?
Então, quando nós entendemos isso, irmão, nós temos duas coisas que nos ajudam. É o Espírito Santo, porque a Bíblia vai falar a respeito do Espírito Santo. E em Gálatas 5, o que vai falar a respeito do amor? O amor é fruto do Espírito Santo. Nós citamos aqui alguns mandamentos do Senhor, que é amar aquele que me odeia. Irmão, como eu consigo fazer isso com o meu amor carnal? Não consigo. Então eu vou para o amor de Deus. E como é que eu consigo esse amor de Deus? Através de um relacionamento com Deus, eu gero os frutos. E em Gálatas 5 vai falar a respeito dos frutos do Espírito Santo. E é aí que esse amor começa a me invadir. É aí que esse amor de Deus começa a me invadir, a partir de um relacionamento íntimo com Deus. A partir de ver o quanto Ele me ama, eu começo a amar o meu próximo. A partir de ver quanto Ele me perdoa, eu começo a perdoar o meu próximo. A partir do momento que eu tenho essa intimidade com Deus, as coisas mudam de lugar. Os dias cinzam viram colorido. O dia mau, mesmo que seja mau, eu sei em quem eu tenho crido. Então, quando esse amor nos invade, esses mandamentos que talvez a primeiro olhar sejam difíceis, esses mandamentos que ao primeiro olhar talvez a gente não consiga com o nosso amor próprio, se torna possível. Porque eu tenho o quê? Eu tenho o Espírito Santo e eu tenho uma graça que me capacita a chegar nesse lugar. Irmãos, e eu vou ser bem sincero, que muitas vezes eu já tentei fazer na força do braço. Não, eu vou amar, eu vou perdoar. É igual a pessoa com dependência química. Não, eu vou vencer na força do braço. Não, eu sou forte, eu consigo, eu vou vencer esse vício, eu vou conseguir. Primeiro dia, passou-se uns 30 dias, ele já não está mais com o ânimo todo. Mas irmão, quando esse cara adentra um lugar que ele diz assim: Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não consigo vencer esse vício, eu não consigo vencer essa batalha, eu não consigo me livrar disso, eu não consigo me livrar dessas marras, e chega aos pés do Senhor e diz assim: Espírito Santo, me ajuda, a graça do Senhor Jesus me capacita. Quando a gente entra nesse lugar que a gente já não luta mais apenas com as forças dos braços, mas a gente pede ajuda para o Pai, e Ele envia o seu Espírito Santo, e quando eu tenho esse relacionamento diário, de intimidade com Deus, Ele começa a gerar esses frutos dentro de mim. Então o que a Bíblia vai falar? Que os frutos do Espírito são o quê? É o amor, a paz, a alegria, longanimidade, domínio próprio, mansidão. Ele começa a gerar isso dentro de mim automaticamente, a partir de um relacionamento íntimo com Deus. Então eu não passo mais a ser a mesma pessoa. Então amar as pessoas não se torna algo difícil. Então me doar por outras pessoas não se torna algo difícil, porque eu sei que tem alguém que me amou, eu sei que tem alguém que se doou por mim. Então eu entendo esse lugar, e eu adentro esse lugar, irmão, e começa aquilo que parecia ser, ao primeiro olhar, mandamentos difíceis. Aquilo que a primeiro olhar seria humanamente impossível, a partir de um relacionamento e de uma capacitação da parte de Deus, aquilo se torna normal, se torna algo acessível, se torna algo alcançável, através do poder dEle, que se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza, através do poder dEle, que a graça dEle já nos basta. A graça dele já nos basta, ela se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por isso nós não se gloriaremos pelas nossas habilidades, mas sim nas nossas fraquezas. Para quê? Para que o poder dele possa ser manifesto cada vez mais através da minha e da tua vida. E quando a gente entende isso, irmão, o amor de Deus começa a fluir. Já não é mais um amor de palavras. Já não é mais simplesmente um amor de abraços.
isso simplesmente se torna demonstração daquilo que está aqui dentro. Ontem nós tivemos uma ação social aqui, correto? Aquilo ali é uma demonstração, mas quando eu tenho esse amor dentro de mim, aquilo ali fala a respeito não simplesmente de ajudar pessoas, mas fala sobre a respeito de amar pessoas. Pessoas que estão passando por necessidade, pessoas que necessitam. Então não é simplesmente uma ação, irmão, é a demonstração do amor de Deus que está fluindo através de mim e de você, através dessa igreja, tocando essa cidade, tocando as pessoas dessa cidade, através da minha e da tua vida. E o amor de Deus se começa a manifestar em nosso meio. Então as coisas se tornam muito mais fáceis na minha e na tua vida. Os relacionamentos se tornam muito mais fáceis. Caminhar com Cristo se torna muito mais fácil, porque tem um amor cerrado em meu peito. Tem um amor que quer transbordar para fora. Então, amar pessoas. O que Jesus fala? Jesus, depois que Pedro nega 3 vezes Jesus morre. Pedro chega ao discípulo, fica uns 2, 3 dias ali, olha para um lado, olha para o outro, e ele diz: eu vou pescar. Mas o vou pescar, irmão, dentro do contexto histórico, não é só um vou pescar. Quando Jesus chegou na primeira vez, diante de Pedro, na grande pesca, ele disse assim: larga, que agora eu vou te fazer um pescador de homens, correto? Então aquele vou pescar de Pedro, não era simplesmente eu vou pescar. Ele está dizendo assim: eu vou retroceder, vou voltar da onde Jesus me chamou. Então podemos dizer, em outras palavras, que naquele momento Pedro estava passando uma crise. Pedro estava dentro de uma crise, querendo retroceder. E a Bíblia fala que ele saiu novamente a pescar. E saindo do barco, pescou novamente, irmão. Sabe assim, quando a história se repete, é a segunda grande pesca. Pedro sai e joga o barco de novo, em nada. Quando ele está voltando do mar, ele olha na praia, um homem sentado, com uma fogueira, alguns pães e alguns peixes. O que ele faz, irmão? Eu gosto de Pedro por causa disso. Ele não espera nem o barco chegar. A Bíblia diz que ele pulou na água e veio a nada até Jesus, porque ele reconheceu o mestre, porque o mestre falou: joga para o outro lado. E a rede se encheu, e quando a rede se encheu, irmão, ele já lembrou quem tinha feito da primeira vez a rede encher. Quando a rede encheu pela segunda vez, ele viu: eu conheço quem faz isso, eu sei quem pode e é capaz de fazer isso. Então o que ele faz? Ele nem espera, ele não quer saber de peixe, ele já deixou uma carrada de peixe uma vez e deixaria novamente. A Bíblia diz que ele se joga a nado até chegar em Jesus. E já sabendo que ele tinha retrocedido, e ali ia haver um aconselhamento, certo, irmão? Ali ia ter vamos dizer, uma mesa de alinhamento. E daí quando Pedro senta, ele saiu para pescar o peixe, mas ele não sabia que Jesus já estava com o peixe pronto na areia. E muitas vezes esses são em você, que saímos correndo atrás do peixe, mas Jesus já está com o peixe pronto lá na areia, esperando por mim e por você. Então naquele dia, Pedro senta, e quais são as palavras de Jesus? Primeira vez: Pedro, tu me amas? E ele responde: tu sabes que eu te amo. Mas não contente, Jesus respondeu novamente: Pedro, tu me amas? E Pedro, tu sabes que eu te amo. E pela terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E ele, com a cabeça baixa, respondeu: tu sabes de todas as coisas. Então, no meio dessa resposta, o que Jesus fala? Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Cuida do meu rebanho. Irmãos, é impossível amar a Deus
e não amar pessoas. É impossível eu ter um nível de contato com Deus e isso não influenciar os meus relacionamentos. Irmãos, é impossível ter uma caminhada e dizer que ando com Deus se isso não afetar as minhas atitudes. É impossível andar com Deus e não apacentar o rebanho dele. O que ele queria dizer com esse rebanho? Muitas vezes são essas pessoas, irmão, que carecem de uma ajuda. São muitas vezes pessoas que carecem de uma mão estendida. São muitas vezes pessoas que estão no nosso lado dia após dia, e eu e você passamos o quê? Como aquele que vira o rosto, igual o bom samaritano. Muitas vezes eu e somos você que passamos, e eu sei que eu e você estamos muito ocupados. Mas tu me amas. Apacenta minhas ovelhas. Eu queria fazer essa pergunta essa noite. Você ama a Deus? Eu queria que o pastor Vitor cantasse um louvor, que você ficasse de pé nesse momento. E talvez como eu, muitas vezes, você já tentou amar com as nossas forças carnais, com o nosso intelecto, porque sabendo que é preciso perdoar, que é preciso amar. Talvez você tentou fazer isso acontecer na força do seu braço. Mas essa noite eu te convido a estender a mão ao Senhor e dizer: Senhor, eu não consigo, eu sou fraco. Senhor, a minha humanidade não deixa eu alcançar esses mandamentos. A minha humanidade não consegue dar essa resposta que o Senhor precisa de mim. Mas Senhor, essa noite nós pedimos pela Tua graça. É a graça que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É a graça que nos levanta como estão caídos. É a graça quando eu não consigo mais alcançar, me leva a outro patamar. E não tem a ver com as minhas forças, tem a ver com Ele. Não tem a ver comigo, não tem a ver com aquilo que eu consigo alcançar. Tem a ver com Ele. Eu queria te convidar essa noite a você clamar por essa graça. Irmão, eu não sei como é que você vai fazer por isso. Não sei se você quer se ajoelhar no seu lugar, se você quer vir no altar, se você quer pedir oração para alguém, mas faça alguma coisa essa noite. Não saia do jeito que você entrou. Não saia do mesmo nível de amor, de perdão do jeito que você entrou. Ele está dizendo: eu tenho um nível mais alto, mas o teu poder humano não alcança. Deixa o meu Espírito Santo gerar isso no teu coração. Irmãos, nós estamos num ambiente de glória nessa noite. Espírito Santo, cheira, abaçou. Eu sei que tem um poder de Deus, uma graça diferente nesse lugar essa noite. Eu posso sentir. Irmão, não fique indiferente em meio a um ambiente desse. Levanta suas mãos, clame a Ele e diz: Senhor, até aqui eu não consegui, até aqui eu não alcancei, mas eu sei que o Senhor pode fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, daquilo que nós imaginamos ou planejamos. Então começa a clamar nesse momento. Começa a dizer: Senhor, aperfeiçoa. Senhor, me alarga por dentro. Senhor, me expande. Senhor, faz eu amar pessoas. Senhor, faz eu seguir os teus mandamentos, porque eu sozinho eu não consigo. Eu sozinho eu não posso. Espírito Santo, Pai, vem nessa noite. Toca agora corações, Senhor, onde o ser humano não consegue ir, aonde o ser humano não consegue alcançar, Senhor, aonde o ser humano não consegue perdoar, aonde o ser humano não consegue amar, Senhor, mas o Senhor é aquele que gera isso dentro de nós. Senhor, é o Senhor que nos capacita, é a Tua graça que nos eleva de nível, Pai. Então essa noite nós pedimos como servos humildes essa noite, Senhor, nos ajuda. Aleluia, glória a Deus. Sim, Deus nos ama.
Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Santo Senhor. Aleluia, Jesus. Mesmo santo, santo, santo é teu, Jesus. Deus fiel, Jesus. Declare Ele essa noite. Mesmo sendo assim, um pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama, seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Aleluia, Jesus. Tu és santo, Pai. Tu és fiel, Jesus. Tu és digno de honra e glória e louvor, Senhor. Tu nunca deixaste de nos amar, Senhor. Tu sempre, Pai, estás e sempre estarás, ó Pai, de braços abertos. Tu és fiel, Senhor. Jesus. Sim, Jesus. Senhor, nós continuamos nesse mesmo espírito, Pai. Senhor, nós adentramos esse lugar, esse ambiente de glória, Senhor. Vem tocar agora, Pai, nossos corações. Senhor, vem elevar a nossa fé. Senhor, nos leva
para um outro ambiente, um outro nível de fé, Senhor, onde a nossa condição humana não consegue chegar, aonde o nosso toque humano não consegue ir. O Senhor possa acrescentar, gerando cura nos corações, de feridas, Pai, feridas feitas na infância, traumas feitos muitas vezes na infância, começa a gerar agora cura, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu peço o Teu manifestar nessa noite, Pai, a cura através dos relacionamentos passados, Senhor, a cura do Teu Espírito Santo na vida, no meio das decepções, no tempo das guerras, das lutas, começa a gerar agora, Pai, cura, começa a gerar perdão, Senhor, começa a gerar amor no coração de cada um, Pai. Senhor, aquele que feriu é o mesmo que cura, aquele que abriu a ferida certamente fechará. Então nessa noite nós profetizamos sobre a Tua igreja, a igreja do Senhor Jesus, um transbordar de cura e amor, um transbordar do Teu toque, Senhor, aonde nós não conseguimos ir, Senhor, que o Teu Espírito Santo vá, gera, Senhor, nos nossos corações, o perdão genuíno, gera nos nossos corações, Senhor, a volta ao primeiro amor, Senhor. Quantas vezes, Senhor, nós nos apostatamos do primeiro amor, Senhor. Gera em nós o amor do início, Senhor. Gera em nós o fogo, a paixão e a busca contínua pelo Senhor. Gera aquilo que nós não podemos fazer. Nos dá fome e sede da Tua presença, fome e sede de fazer a Tua vontade, fome e sede de estar na Tua presença, Senhor. Nós clamamos que vidas possam sair diferentes daqui quando entraram, que corações possam sair diferentes de como entraram, corações curados, emoções alinhadas. Senhor, nós damos decreto sobre toda depressão, toda ansiedade, bate e retirada agora pelo poder do nome de Jesus. Nós damos um decreto agora nas regiões celestiais, o poder do nome de Jesus caia por terra agora. Senhor, que nós possamos ser esse povo que ama incondicionalmente, que a gente possa ser esse povo que transborda do Teu amor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Deixa fluir, irmão, deixa fluir essa noite, bota para fora, tira esse leão que está aí dentro, começa a clamar, mais. Cheira a vassoura e anda a cantar a vassoura. Atrai o meu coração, és tudo que eu mais quero. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a Tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem Ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A Tua presença é tudo que eu preciso. A Tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração.
mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Declare. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Aleluia. Tu és fiel, Jesus. Dê um forte aplauso a Ele.